Vou fazer uma pergunta para você que me assiste. Para que você paga imposto? Vou responder. Para o governo trazer bandido, corrupto, lavador de dinheiro para se refugiar aqui no Brasil. Pronto, respondi. Bruno, é o caso da ex-primeira-dama do Peru e o marido? Sim. Gente, isso é um dos maiores escândalos dos últimos tempos de impacto global. O mundo inteiro está falando e falando mal do Brasil. Você sabe como é que está a imprensa peruana hoje? Eles estão estampando nas manchetes sobre a fuga, dizendo que corruptos se protegem. Inclusive, o jornal o Globo, aqui, que é bem Lula, está descendo o bambu na situação também. E tem até membros do governo criticando essa decisão aí do governo Lula. Porque não foi uma simples fuga, ela foi condenada, mal foi condenada e já tinha uma estratégia, um plano de fuga. E quem era o comparsa do plano? O governo brasileiro, que colocou à disposição já um avião da FAB para resgatar a condenada por lavagem de dinheiro. E o Itamaraty, ficou assim, pianinho, não falou nada. Aí chega do nada, igual aquele meme do garotinho, cheguei Brasil. Aí tem que falar, não é? E aí, chegou aí com o avião da FAB? Tô trazendo aí o casal criminoso aliado do Lula. A pedido do Lula, provavelmente, porque corruptos se protegem. Ou seja, um absurdo tremendo, porque nós não estamos falando de perseguição política no Peru, olha, uma condenação política. Não, estamos falando de corrupção, de lavagem de dinheiro, de crime envolvendo a Odebrecht. Aí só para você ter ideia, tá? Não tem nada a ver, essa condenação lá no Peru não tem nada a ver com a Operação Lava Jato aqui, com a justiça brasileira, essa que o Toffoli fica canetando aí, anulando condenações, anulando provas. Muita gente fala para salvar o Lula também, mas o Toffoli faz isso para salvar a própria pele, porque vai lembrar que lá na planilha do Odebrecht, qual era o codinome dele? O amigo do amigo de meu pai. Então ele vai desmanchando tudo aí, vai salvando aqueles caras que poderiam abrir a boca, tudo para salvar a própria pele. Tudo bem, mas não vem ao caso. A ex-primeira-dama e o marido dela, o ex-presidente, foram condenados na justiça do Peru. Logo, o governo brasileiro está peitando, enfrentando a justiça do Peru. E, gente, eles chegaram ao poder de maneira ilícita, com dinheiro sujo. Foi lá para 2006, 2011. Tempos de corrupção gigantesca aqui no Brasil, do Petrolão. Só foi ser descoberto depois pela Lava Jato e tal. Mas para você ver como o Brasil servia como galinha dos ovos de ouro para bancar ditaduras socialistas, erguer ditaduras socialistas no nosso continente. Muitos presidentes aí foram criados por Lula. Aliás, fomos nós que bancamos essa ideia de erguer a pátria grande do Lula. E tá aí, agora a casa está caindo e eles continuam se protegendo. Pois é. E aí nós vamos agora para o noticiário, para você entender o que o Globo, por exemplo, está falando. Olha, o Globo critica asilo à ex-primeira-dama do Peru. Injustificável. Injustificável. Nadine Heredia e seu marido, Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro ligada à empreiteira Odebrecht. Tá aí a bandida que o Lula resgatou. Claro que eu não vou ler o editorial, mas a Revista Oeste traz um resumo aqui com os principais pontos. Vale lembrar que a lavagem de dinheiro aqui, eles receberam 3 milhões de dólares da empreiteira Odebrecht para financiar a campanha eleitoral de 2011. As investigações da Operação Lava Jato no Brasil que revelaram os detalhes do crime em 2016. Mas, repito, ela foi condenada na justiça do Peru, porque foi dinheiro envolvido lá de maneira ilegal na campanha eleitoral do país deles. Aspas para o Globo. Por aqui, processos por corrupção envolvendo a Odebrecht e outras empresas que confessaram crimes têm sido questionados com sucesso na justiça, mas não sem controvérsia ou estranhamento da opinião pública. Escreveu o Globo. Independentes, os peruanos não têm nada a ver com isso. Os fatos que levaram à condenação do casal foram examinados por juízes autônomos de acordo com a lei do Peru. Em nome da relação estável entre os dois países, o governo brasileiro não deveria questionar as decisões do judiciário peruano. Na última quarta, o avião da FAB buscou a criminosa e o seu filho menor de idade
E em nota simples, o Itamaraty apenas informou a chegada da dupla e afirmou que a decisão tem base na Convenção de Asilo Diplomático, firmada no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Bom, a lei prevê outorga de asilo a perseguidos políticos, estabelecendo em seu artigo 4º que compete ao país hospedeiro classificar a natureza do delito ou dos motivos da perseguição. Começa a explicar o jornal, que conclui: nada disso foi explicado a contento. Há uma distinção evidente entre perseguição política e uma condenação criminal. E a conclusão do Globo? O Globo afirma que as convenções de asilo, como a dos países das Américas, servem para a proteção de pessoas perseguidas politicamente, o que não é o caso de Nadine Heredia. A ela foi oferecido o direito à ampla defesa e ao contraditório, além de ainda ser possível recorrer da sentença da justiça peruana. Ao final do texto, o jornal compara a atuação situal do Peru com a Venezuela e conclui que são muito diferentes. O caso lá do Edmundo Gonçalves, que se abrigou lá, inclusive, na Embaixada da Holanda. Então é isso. E o Globo mostra aqui também que membros do governo não estão satisfeitos. Só que o Globo não revelou, é aquele contatinho secreto. Eu já botei aqui na agulha. O Globo diz o seguinte, que 2 críticas principais têm sido feitas por integrantes do governo. Calma aí que tá grande aqui. Agora sim, 2 críticas principais têm sido feitas por integrantes do governo, inclusive ministros ligados à área jurídica. A primeira delas é que, ao mobilizar um avião da FAB para resgatar uma ex-primeira-dama condenada pela justiça de outro país, o Brasil acabou se envolvendo, mesmo que de maneira indireta, num tema de uma nação estrangeira. Isso o Brasil está aprendendo bem, hein? Moraes está fazendo isso com a Espanha, com os Estados Unidos, e agora é o governo imitando Moraes. Bom, a outra queixa é que, com a medida, o governo abastece a artilharia da oposição, que já vem usando o episódio para associar a gestão Lula ao abrigo de condenados por corrupção. Além disso, já foi pedido ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre o uso do avião da FAB. A operação do Itamaraty para trazer a criminosa ao Brasil e abrigá-la no país foi levada a ministros de outras pastas poucas horas antes de ser executada. A falta de debate sobre o tema também foi alvo de grande incômodo entre membros do governo. Fizeram na moita, dos de sempre. Agora já aconteceu. Operação realizada com sucesso. Bandida aliada nossa salva. Na área protegida pelo governo corrupto do Brasil. Vamos tentar mudar de assunto, gente. Mas ainda dentro do governo corrupto, porque o ministro aí da Secretaria da Comunicação, o Sidônio Palmeira, admitiu que a direita é mais atuante nas redes sociais. Já reconhecia, apenas admitiu, jogou a toalha. O chefe da SECOM aponta avanço da suposta extrema-direita e defende comunicação com base na verdade para reverter queda de popularidade de Lula. Por quê? Estavam baseando a comunicação na mentira e agora a gente tem que jogar com a verdade para reverter. Ele analisa os motivos da queda da popularidade de Lula e aponta falhas de comunicação. De acordo com ele, uma parte do problema vem da nova forma de comunicação com o advento das redes sociais, que seria responsável pelo crescimento de uma suposta extrema-direita em diversos países. Além disso, para ele, as redes sociais fortalecem a divulgação de notícias falsas contra o governo. Até o papo furado. Deve ser a questão do Pix. Tem mais, eles chamam verdade de mentira. Quando a gente fala que a culpa é do governo, a taxa de juros, o aumento da Selic, eles dizem que é mentira, que a culpa é do Banco Central e dos capitalistas malvadões. E diz ainda que a extrema-direita avança em vários países, com discurso de ódio, fake news, que estão engajando muito nas redes e dando dinheiro. Aquele papo também furado para regular as redes sociais. Que uma simples crítica ao Lula já é discurso de ódio. Você tem que amar o Lula, você tem que soltar beijinho pro Lula. Lula, se você é o melhor presidente do Brasil, da história do mundo, o senhor é puro amor, é a alma mais honesta do mundo, abaixo de Jesus só o senhor, entendeu? O senhor é o cara de... Meu Deus do céu. Pronto, vai ter algum noticiário fake news? Não, pelo contrário, eu vou ganhar uma medalha do governo como o cara mais sincero do mundo. É isso. Vamos lá. Sidônio argumenta que fake news é errado e tem que ser condenado independente de que lado esteja, mas que a direita é mais atuante nas redes. Segundo Sidônio, o governo é vítima não só das fake news, como de falhas internas da própria comunicação. É por isso que o Lula está falando agora que
o Bolsa Família não pode ser para sempre, porque era um programa de domínio do eleitor, do pobre. A ideia do Lula é assim, quanto mais Bolsa Família melhor, mais dependência. Agora ele está falando, não, o cidadão não pode ter Bolsa Família para sempre, temos que investir em emprego. É por isso que agora ele está falando que tem que prender ladrão de celular, não pode ficar um monte de ladrão. Qual Lula é o verdadeiro? Eu sei que o verdadeiro é o outro. O que defende bandido, o que defende Bolsa Família eternamente. Claro que isso arrebenta com o país todo errado, política do mal, mas aquele é o Lula verdadeiro. Esse é o Lula falso. Esse é o Lula rotulado, é o Lula da propaganda. Porque agora ele vai ter que falar com o público que já não engole mais ladrão assaltando celular, com o público que não aguenta mais ficar esperando picanha o resto da vida. E agora está falando em trabalho, agora estão jogando com a verdade. No Brasil, quando o governo assumiu, faltou comunicar qual herança encontrou. Aí começa a mentira. O cara quer dizer que vai jogar com a verdade, mas ele propõe falar a mentira. Como estava a educação e a saúde, como estava o negócio da pandemia. Então quer dizer que vocês pegaram o Brasil aqui, estivemos diante de um país destruído, com muitos programas encerrados. Então vocês pegaram o Brasil, vou até parar, não vale a pena. O mentiroso das ideias, então pegou um Brasil destruído. O Bolsonaro deixou o Brasil destruído. Imagine o Lula ou o Haddad na pandemia. Só que seria até arrasada. Olha que o Bolsonaro, fez muito mais do que muitos países aí. Esquerda só destrói. Esquerda só fica ali para mamar. Quando tem dinheiro, tá roubando, tá fazendo, faz para enganar, mas rouba. Se não fosse Bolsonaro, já era Brasil por conta da pandemia. E essa história que pegou um país destruído, pegou o Brasil no azul. O Brasil está destruído agora. E se pegou destruído, por que não construíram? O logo, interessante, o logo do governo não é reconstrução? Reconstruindo o Brasil, uma coisa assim? Cadê? Vamos supor que pegou destruído. Cadê a competência? Já se passaram mais de 2 anos de governo. Cadê a competência? Cadê a palavra do homem mais honesto do planeta Terra para encontrarmos agora com pelo menos um país semi-reconstruído? Pelo contrário, então ele destruiu mais ainda. Se estava destruindo, ele afundou. Porque a culpa é de quem destruiu. Não. Quem chegou com a promessa de que ia reconstruir e destruiu mais ainda. Ponto final. Sidônio, tem outro covarde mentiroso dentro do governo. Meu nome é Bruno Johnson, deixa o like, compartilha o vídeo e até a próxima.